ainda na página 37, o item 4 do material didático vai trazer exatamente o encontro com Simeão e Ana. E eu vou aproveitar esse encontro com Simeão e Ana para explicar a vocês. São dois profetas de Deus. Para explicar uma coisa a vocês. Tem pessoas que dizem que entre Malaquias e Mateus não teve profetas. Isso não é verdade. Simeão e Ana eram profetas. Há quantos anos? Simeão era velho, mas poderia ser há 20, 30, 40, 60 anos, né, profetizando. Na verdade, a definição correta é entre Malaquias e Mateus, esse período do intervalo profético, nesse período não teve profeta literário, ninguém escreveu, ok? Ninguém escreveu nenhum evento. E literalmente nós não sabemos qual é o livro mais antigo do Novo Testamento, mas o que parece é que é o Evangelho, a Epístola de Tiago, que teria sido escrita no ano 49 da era cristã. Então, entre Malaquias e a Epístola de Tiago, não teve nenhum profeta literário. Ninguém recebeu inspiração de Deus para escrever, mas profeta teve. Tá bom? Simeão e Ana são exemplos de profetas. E aqui também é importante mostrar como Deus trata as mulheres. Porque vocês sabem que nesse período do Novo Testamento, os judeus desviados do jeito que eles estavam, as autoridades, né? Eles defendiam que as mulheres não podiam participar de nada e defendiam até, tinha alguns que defendiam que as mulheres não tinham alma, que não tinham salvação para elas, que por isso poderiam se divorciar, abandonar a mulher. Umas doutrinas absurdas, né? Enquanto Deus, em Jesus, durante o seu ministério, ele vai valorizar as mulheres. E em Lucas, ele vai dar destaque às mulheres que participarão do ministério de Jesus. Nós veremos, isso é muito importante. Ok? Então, Lucas capítulo 2, versículo 25. Diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Claro que haviam muitos homens com esse nome. Porém, segundo a história, havia um grande mestre em Israel nesse período chamado Simeão. O pai de Simeão era um homem chamado Hilel, e o filho de Simeão era um homem chamado Gamaliel. Então, esse Hilel, que era o pai de Simeão, nesse período ele ainda estava vivo. Então, eles formaram uma escola, e era uma escola de destaque, a melhor escola para ensinar a Bíblia naquele período. Nós não temos como provar que esse Simeão era esse grande mestre, ok? Que teria vindo encontrar Jesus e que seria profeta. Mas é bem possível. Era uma família de homens tementes a Deus. Nós vemos até pela palavra que Gamaliel deu defendendo os apóstolos, que era um homem que ele tinha uma instrução, um temor a Deus, ok? Mas nós não temos como confirmar se era esse Simeão, que era o pai de Gamaliel e o filho de Hilel, E prossegue: e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Por quê? Lembre-se, Israel é escravo há quanto tempo? Se nós formos contar esse período aqui como o ano 4 a.C., vamos considerar como um tempo redondo o ano 1 da era cristã, tá bom? Vamos considerar assim. Irmãos, Israel era cativo há cerca de 600 anos. Eles foram cativos pelos babilônios, depois pelos medo-persas, e depois pelos gregos. Teve um período que eles conseguiram fazer guerra, mas mesmo assim os gregos ainda recolhiam o imposto deles. Eles tinham autonomia, mas os gregos recolhiam o imposto deles. Eram escravos. Foi no período dos Macabeus. Depois eles são dominados pelos romanos no ano 63 a.C. e eles, nos dias do Novo Testamento, continuam como escravos dos romanos.
600 anos, irmãos, é mais tempo do que a existência do Brasil. Então, em Israel, aqueles que acreditavam nas profecias, eles aguardavam, esperavam a consolação de Israel. E também porque, segundo a profecia do Antigo Testamento, quem acreditava na integridade do Antigo Testamento, segundo a profecia do Antigo Testamento, faltavam cerca de 33 anos para se cumprir a profecia de Daniel da morte do Messias. Então, se Simeão vem ao templo nesse período, ele poderia ter sido revelado por Deus, ele poderia ter interpretado pelo livro de Daniel, olha, se o Messias morre em 33 anos, então ele está perto de nascer, eu vou ficar aqui pelo tempo, porque Deus me prometeu que eu veria o Salvador, então eu vou ficar aqui no tempo. E prossegue o versículo, ó. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Messias do Senhor. Repetindo para vocês, aqui em hebraico, muito provavelmente está escrito, né? Estava dito, o Messias de Yahvé, seria assim. A expressão original em hebraico. Mas aqui Lucas está escrevendo em grego, né? Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, irmãos, veja que bonito essa expressão, porque, irmãos, além da escravidão, além de você ter que pagar tributo a Roma, que normalmente ia 20% do que você plantava e colhia, 20%, é muita coisa, tá bom? Então, além desse sofrimento financeiro, dessa exploração que eles sofriam, eles sabiam que eles eram dominados pela religião da Babilônia. Eles sabiam disso. Quando eles foram escravos na Babilônia, irmãos, quando a gente estuda a história de Israel, vocês sabiam que Nabucodonosor colocou eles para reconstruir a Torre de Babel? Olha que ofensa que foi para a religião de Israel. E agora eles sabem que as divindades romanas, elas são oriundas de onde? Da Babilônia. A história comprova isso. Flávio Joséfo, na sua obra História dos Hebreus, fala isso. Então, os judeus que realmente acreditavam na profecia, eles sabiam, tem que acabar com esse domínio. Porque isso influenciava em Israel. O próprio Herodes, ele pegou o símbolo da religião de Roma, que era uma águia, tá bom? Aquele era um símbolo da religião de Roma, era um símbolo porque os chamados agoureiros, que eram sacerdotes de Júpiter, eles faziam as previsões baseado no voo das aves. Então, por exemplo, passava uma águia, ele eu vou ver o seu futuro, pronto, isso aqui é que vai acontecer contigo. Então a águia era um símbolo pagão. O que Herodes fez? Ele botou um símbolo pagão bem grande na frente do templo de Roma. E diz a história que foi um judeu lá e derrubou aquele templo, aquele símbolo, né? Herodes jogou ele num caldeirão de óleo quente, mas o homem fez o certo. Então, para eles era uma expectativa muito grande, ok? No versículo 29 ele diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então, bonita essa palavra, né? Ele deu do versículo 29 até o versículo 32. Né? E luz para alumiar as nações. Agora, essa luz para alumiar as nações, hoje nós podemos dizer que é a igreja. A luz de Jesus vem através da igreja. Por isso que Jesus é o sol da justiça
E nós somos a lua da justiça. A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Então a igreja, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Tá bom? Então, durante o milênio, nós podemos dizer que a igreja, ela já estará em corpos incorruptíveis, estará invisível a este mundo, acreditamos até que poderá se tornar visível. Depois nós vamos estudar escatologia e vamos falar sobre isso com vocês. Poderemos nos tornar visíveis, mas por via de regra, Israel será essa luz para iluminar as nações. Hoje Israel não é, ainda. Essa semana nós tivemos um evento bonito lá em Israel. Parabéns ao governador de São Paulo, que foi lá em Israel e falou para eles, olha, a fala do presidente Lula não representa o pensamento dos brasileiros. Pena que ele não citou, ele deveria ter citado, inclusive ele caiu nas pesquisas, porque o povo brasileiro respeita e ama Israel. Quando o presidente de Israel esteve aqui no Brasil, ele falou, olha, os evangélicos são os maiores amigos de Israel. Ele ainda não sabe, mas um dia eles saberão. Os evangélicos são os anabatistas, não são nem católico nem protestante. Porque católico e protestante diz que Israel nunca será luz para iluminar as nações, que a igreja é essa luz. E que nós já estamos vivendo um milênio e que Israel, ele não tem nada na profecia mais para Israel, que tem que esquecer Israel. Isso aí, irmãos, quando nós vemos essas coisas, nós temos que chamar essas pessoas de falsos profetas. Nós não podemos nem ficar calados diante disso, porque eles estão enganando as pessoas. Não tem outra expressão para nós usarmos. Jesus está às portas, nós estamos vendo o que está acontecendo com Israel. Israel ainda não é essa luz para iluminar as nações. Essa luz ainda não reflete através de Israel, mas a profecia deixa claro que Israel será reenxertado. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Então nós temos que pregar que Israel é um sinal, sim, para a igreja. Esses falsos profetas têm que se consertar. Nós temos que falar isso para eles despertarem. Nós temos que falar isso para eles despertarem. Porque isso claramente está errado. Bom? Então, essa palavra de Simeão é espetacular. O versículo 33 diz, José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Lembre-se, elas ouviram primeiro os magos, ok? Ouviram os magos. Nós não temos como comprovar se eles ouviram os pastores, né? Nós não temos como comprovar se os magos já tinham visitado, porque está em evangelhos diferentes, não dá para nós fazermos uma cronologia, tá ok? Mas eles ficaram maravilhados. Bom, Maria sabia. O anjo falou diretamente para Maria. José sabia, porque o anjo falou com ele em sonho. Ele sabia que era um milagre, tá bom? Ele sabia que era um milagre, que ela nasceu do Espírito Santo. Tanto que deixou claro o texto de Mateus dizendo que ele não teve relações sexuais com ela até que Jesus nasceu. Nesse período, por exemplo, certamente José ainda não teve relações sexuais com Maria. No 8º dia, nesse período não podia, ainda tinha que esperar mais 33 dias para ele ter relações sexuais com Maria. Então, a partir disso, eles vão ter uma vida normal. Mas eles, mesmo tendo ouvido essas expressões, quando nós chegarmos a Jesus com 12 anos, Jesus teve que dizer para eles, vocês esqueceram que eu sou um milagre? Estou usando minhas palavras, né? Vocês esqueceram que eu sou um milagre? Vocês esqueceram que eu tenho que cumprir o trabalho do Pai, a salvação de Israel? Então, eu não falei nada com vocês, isso pode entristecer vocês, mas eu tinha uma emergência. Eu tinha que, era a reunião dos sábios de Israel, então eu tinha que estar aqui para ensinar algumas coisas a eles. Porque esses sábios de Israel, eles poderiam ter influenciado na aceitação do Messias. Nós sabemos que a liderança estava corrompida, mas se eles pregassem abertamente que o Messias chegou,
Isso influenciaria para que mais pessoas do povo, né, se juntassem a Jesus quando Jesus inicia o seu ministério. Só que nós sabemos que se eles fizessem isso, eles seriam caçados e mortos. Seriam caçados e mortos. Muito provavelmente seriam caçados e mortos. Porque Herodes, que nesse período ainda está vivo, né? Herodes, ele não queria saber de descendente de Davi e ele mandava matar mesmo. Então, inclusive Simeão e Gamaliel, e o avô de Gamaliel, pai de Simeão, Hilel, segundo a história, eles eram descendentes de Davi. A história judaica considera eles descendentes de Davi. Só que eles tinham que ficar escondidos. Ainda mais Hilel tinha uma escola em Israel. O filho dele, Simeão, Gamaliel também. Eles tinham uma escola em Israel. Então, talvez eles tenham identificado, mas talvez não tenham nem conseguido identificar. Tá bom? Se eles identificaram e não anunciaram isso para o povo, eles cometeram um grande erro. Eles cometeram um grande erro. Nós nos calarmos diante da verdade, irmãos, é um problema sério, é um erro gravíssimo. Tem um hino que nós cantamos na harpa cristã, que ele diz, ser bom soldado de Cristo Jesus. Não lembro o número desse hino agora, mas tem uma parte que ele diz, para nós não retermos durante a perseguição a mensagem da cruz. Tá ok? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ser bom soldado de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Harpa cristã. Então, se eles alcançaram esse conhecimento, o título do hino é A Mão no Arado. Tá? É o hino 153. Não, A Mão no Arado não é o 153, não. É o hino 153. O hino é Mão no Arado. Ok? O hino é Mão no Arado. Aí vocês podem procurar depois. Então ele ainda fala para não reter a mensagem na cruz durante a perseguição. Eles podem ter feito isso. Eles podem ter feito isso. Então, o exemplo que nós temos aqui é que José e Maria, parece que humanamente, eles vão esquecendo do milagre, né, do que Deus falou com eles. Porque eles, em algum momento, eles cobram Jesus de uma maneira, o menino Jesus com 12 anos, né? Que Jesus tem que explicar para eles, olha, eu tenho a obra do Pai que eu tenho que fazer. Bom, prosseguindo na leitura, versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. Essa palavra aqui é bem interessante, irmãos. Preste atenção que ele vai falar tanto do sofrimento de Jesus quanto de Maria. Porque, pense, uma mãe vê um filho sendo crucificado. E eles não entendiam que o Messias deveria morrer, os apóstolos não entendiam. Então, mas a tristeza de ver um homem crucificado, a morte por crucificação, era algo horrível, irmãos. É um sofrimento muito grande. Você pregar a pessoa porque eram colocados pregos, ou na palma da mão ou nos punhos, eram colocados pregos, e aquilo ali era realmente uma morte também vexatória. Nós temos até aquele hino que diz, né? Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Né? Nenhum cristão usa a cruz no peito, né, como símbolo, porque a cruz era um símbolo de maldição. A cruz era um símbolo de uma divindade pagã chamada Tammuz. Ele até adotou esse símbolo. Então Jesus morre na cruz, que era o pior tipo de cruz, para que a humanidade possa entender. O Filho de Deus veio para morrer por nós e foi o pior tipo de morte que existia. A pessoa ficava ali horas, né, em agonia. Então vai falar até do sofrimento de Maria. A mãe vendo o filho sofrer daquela maneira é muito grande. Eu comparo aqui, não sei se vocês lembram, uns 10 anos atrás, ia ter uma invasão aqui no Rio de Janeiro, no complexo do Alemão, e eles colocando ali tanques do exército, tudo, falaram, nós vamos invadir tudo, e o comandante, ele falou uma palavra na televisão, ele falou assim, mãe,
se nós entrarmos, quando nós estivermos na guerra, não vai dar para nós negociarmos rendição. Então, se você quer que seu filho viva, traga ele aqui agora. E eu vi, irmãos, me deu uma tristeza tão grande, uma mãe chorando, e trazendo o filho, arrastando e trazendo o filho, e entregando para os policiais, e a mãe chorando, chorando, chorando. Que tristeza aquilo. Aquela cena foi muito triste. Agora pense em Maria, né? Vendo seu filho crucificado. Então veja o que Simeão vai profetizar. Ele diz: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. Queda principalmente das autoridades. As autoridades vão cair. O sacerdócio de Israel deixou de existir, irmãos. No ano 70 da era cristã, o templo foi destruído, eles perderam importância. Porque eles também não se dedicavam ao estudo das Escrituras, os fariseus é que vão continuar ensinando as Escrituras, mas Israel vai sofrer uma queda tremenda. Elevação de muitos, porque pessoas que seriam pequenas, como os apóstolos, que estavam pescando, vivendo da pesca, essas pessoas vão crescer, vão se destacar e começarão a pregar, fazer aquilo que os sacerdotes, escribas e fariseus não faziam. Tá bom? Então, ele é posto para a queda e elevação de montes. Lembre-se que um dos grandes símbolos de Jesus no Antigo Testamento, na profecia de Isaías, era uma pedra de tropeço. Você fala assim, mas como uma pedra de tropeço? É porque aqueles sacerdotes, escribas e fariseus, eu ilustro que espiritualmente eles andavam como que só olhando, né? Como que acima das pessoas, eles se sentiam elevados, é verdade. Eles paravam nas praças, né? Faziam orações longas, ok? Iam pelas casas das viúvas, fazendo orações longas, e eles se sentiam, né, os representantes de Deus na terra e a nação de Deus, os representantes da nação de Deus. E não eram. Então, esses que andavam assim nem viram a pedra Jesus, né, e acabaram tropeçando nele. Então ele é pedra de tropeço por causa da cegueira dos homens. Porque aquela pedra foi colocada ali para os homens olharem, opa, eu vou agora construir a minha vida sobre essa pedra. Porque essa pedra é que ela institui a salvação da humanidade. Então, eu vou me colocar sobre essa pedra, aqui eu vivo. Mas eles não estavam nem vendo essa pedra. Tá bom? Então, ele é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Irmãos, esse sinal contraditado é uma palavra grega, antílego, que significa vão se opor muito a ele, tá bom? Vão contradizer o que ele diz, ok? Não vão aceitar o que ele diz. Então, a profecia já estava dita. Deus aqui está revelando isso a Simeão. Se Simeão era um estudioso da Bíblia, ele sabia que a profecia dizia isso, que iriam matar o Messias. E não é só Daniel, não. Oséias também profetizou. Ok? Oséias também profetizou no capítulo 5, capítulo 6. Ele profetiza também que Jesus seria rejeitado. Né? Deus diz, eu virei, tá bom? Mas serei rejeitado, então voltarei para o meu lugar, ok? Até que eles se reconheçam culpados. Então, a profecia do Antigo Testamento era, claro, falando da salvação de um cordeiro que morreria pela humanidade. Okay? Mas, em Israel, ninguém entendeu isso. Versículo 35. E uma espada também transpassará também a tua própria alma. Bom, ele está falando para Maria. Ele está falando para Maria. Não dá para entender que ele está falando para Jesus, para o menino ali de 8 dias. Não, ele está falando para Maria. Ó. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então ele está dizendo, ó, ele vai sofrer. O contraditado significa, vão contradizer ele, vão contra-argumentar, não vão aceitar o que ele diz.
tá ok? Então, a situação dele será essa. E sobre você, Maria? Versículo 35, olha, uma espada transpassará também a tua própria alma. Está falando, então, ao que parece, para Maria. Tá bom? Versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então veja, nós já tivemos o testemunho dos pastores que os anjos os avisaram. E eles foram lá visitar o Jesus e saíram pregando. Agora temos o testemunho de Simeão e Ana. Como eu disse para vocês, não dá para correlacionar, não temos certeza, mas talvez a gente já tivesse o testemunho dos magos. Os magos já estão certamente falando em Israel, tá bom? Querendo saber onde ele nasce, pela profecia. Tanto que vai gerar aquele problema com Herodes, né? Então, essas testemunhas vão estar anunciando: o Messias nasceu, o Messias nasceu, o Messias nasceu. E essa esperança cresce em Israel. Essa esperança cresce em Israel. Quando os discípulos de João Batista e outros, né, se chegarem a Jesus, era sabido entre eles que o Messias tinha nascido, porque essa notícia em Jerusalém correu, ok? Em Belém correu. Esse homem, pelo jeito, ele era conceituado em Israel, um profeta, um homem usado por Deus. Então aqueles tementes a Deus estavam sempre junto dele. A profetisa Ana também. E agora, aqueles pastores de Belém também anunciando. Então essa notícia vai correr. Agora, daqui a pouco, chegam os magos também anunciando. Bom, eu coloquei um comentário aí para vocês, abaixo do versículo, diz o seguinte: alguns intérpretes definem o período interbíblico, ou seja, o período entre o encerramento do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, como um período que Deus não falou aos homens. Isso não é correto. No período interbíblico, não tivemos profetas literários, ou seja, profetas que tenham escrito livros. Porque profeta nós estamos vendo que teve, né? Prossegue. Uma grande evidência de que tivemos profetas nesse período é o momento do nascimento e apresentação de Jesus. Simeão e Ana eram profetas. Simeão profetizou sobre o futuro do menino Jesus. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, ou seja, que vão contradizer, que não vão aceitar, que vão falar contra, né? E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, esse homem e essa mulher profetizando, anunciando em Jerusalém, que era o centro, vou colocar o centro da esperança, porque, claro, ali com o templo e o centro religioso de Israel, muitas pessoas, quando queriam aprender ou debater algum tema, o local era Jerusalém. Tá bom? O comentário prossegue. A profetisa Ana também foi revelada por Deus que ali estava o Salvador da humanidade. Eu botei Lucas 2,38, né, que diz: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu repito para vocês, o israelita que acreditava na profecia, ele se sentia escravo social dos romanos e também escravo espiritual. Ele dizia: aquela religião da confusão, a religião da Babilônia, ela está dominando o nosso povo.
Deus tirou o nosso pai Abraão lá da Mesopotâmia porque essa religião tinha dominado aquela região. Nimrod, irmãos, ele viveu cerca de 200 anos antes de Abraão. Nós percebemos isso pela cronologia. Ele viveu cerca de 200 anos antes de Abraão. Nesses 200 anos, a religião da Babilônia dominou aquela região, que é a religião de Baal. Então Deus teve que tirar Abraão daquela região. Alguns falam assim, pastor Levi, mas não faz sentido, ele levou para os cananeus, onde também tinha a religião de Baal. Só tem uma diferença. Lá na Mesopotâmia estavam os parentes de Abraão. E Abraão ensinaria, por exemplo, o seu filho, se tivesse nascido lá. Mas e o seu sobrinho, que conviveria com seu filho? Será que estaria servindo a Baal? Isso vai influenciando, irmãos. O mal vai influenciando e é inacreditável a fraqueza do homem. Como o ser humano é enganado fácil. A Bíblia deixa bem claro que determinadas coisas são abominações a Deus, mas tem pessoas fazendo e dizendo que são seguidores de Jesus. Essas pessoas que vão ao cemitério cultuar os mortos. Isso a Bíblia deixa bem claro que é abominação, mas isso está crescendo no nosso meio. Está crescendo muito. Então, tem pessoas que são enganadas muito facilmente. E concluo. Eles, Simeão e Ana, eram profetas de Deus e certamente Deus os usou muitas vezes para falar ao povo. Porque nesse período também, não sei se vocês já estudaram o período onde surgiram aqueles chamados livros apócrifos dos judeus, eles foram escritos principalmente nesse período chamado interbíblico, ou seja, entre Malaquias e o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus. Então, eles surgiram principalmente nos últimos 200 anos. E eram sempre livros, como um livro que eles disseram que era do profeta Enoque, e outros livros que sempre diziam o seguinte, olha, os filhos da luz sofrem, mas em algum momento eles vencem os filhos das trevas. Os filhos das trevas dominam só por um período. Então, sempre falando de esperança, né, de Israel se livrar daquela escravidão que eles tinham, porque quando eram os gregos, aquela religião influenciando Israel. Os romanos também, antes babilônios e medo-persas, também tinha sempre a influência daquela religião da Babilônia. Ok? Vamos dar uma pausa aqui agora.